Mas agora a gente vai cumprimentar a doutora Jéssica Martani, que é médica psiquiatra. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Você viu que linda essa matéria, que especial, quando a gente pode levar informação de qualidade, coisas que vêm do coração, né? E, de certa forma, este assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho com a doutora, que é o burnout pós-gestação, é um assunto que merece espaço, respeito, porque quantas mulheres se culpam ainda mais de estarem sentindo isso e que muitas vezes olham para os bebês. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. E tem amor, mas ao mesmo tempo não tem, enfim, aquele sentimento total que é o que se espera depois da gestação, né? Olha, Carol, primeiramente muito bem-vinda. Muito obrigada aí pelo convite. Dias das Mães chegando e a gente não poderia aí deixar de falar sobre a saúde mental materna e cuidar das mães. Sem dúvida. E realmente a gente acaba romantizando muito a maternidade. Como coloca a mãe no pedestal, então a mãe precisa ter o amor incondicional, a mãe precisa estar sempre disposta, a mãe é o exemplo de tudo e muitas vezes o que acontece? A gente acaba realmente tendo questões aí importantes. A gente vai falar de cada uma delas, cada caixinha aqui tem uma situação para a gente abordar. Vou lá e já volto e vou dar tempo para as meninas mandarem mensagem, né? No @VocêBonitaTV. Você que é filha e você que é mãe. Vamos entender um pouquinho disso, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? De volta com o nosso Você Bonita e a gente vai falar de burnout pós-gestação. Doutora Jéssica Martani está aqui junto com a gente. Já já a gente vai abrir as caixinhas para entender os motivos que isso pode acontecer. Doutora, vamos lá, de forma objetiva. Quando a gente escuta uma mulher falar que tem uma depressão pós-parto, aquele blues, o que significa isso? É muito importante a gente diferenciar o blues puerperal da depressão pós-parto. Ok. O blues puerperal é muito comum de acontecer, Carol. Você sabia que 7 em cada 10 mulheres podem sentir isso? Uau. É uma sensação de angústia, uma sensação de incapacidade, uma sensação de culpa, do tipo, não tô pronta. De insegurança. De insegurança. E essa tristeza, ela vem permeada de alguns momentos de felicidade e essa tristeza, ela acontece logo aí no pós-parto e ela pode ter uma duração aí de 2 semanas e ela vai embora sozinha. Sozinha? Não precisa de medicamento, não precisa aí dessa parte mais psiquiátrica, mas é sempre importante a psicoterapia. Sem dúvida. Por que isso acontece? A gente tem várias caixinhas aqui, qual que eu abro agora? Várias caixinhas. Bom, maternidade não é nada fácil, já na gestação a gente tem uma série de alterações hormonais. Então, as principais são alterações hormonais, alteração da ocitocina, alteração de cortisol, hormônios tireoides, tudo estrógeno. Muda. O estrógeno, ele é considerado o nosso hormônio aí protetor da nossa saúde mental. Então, a queda dele está correlacionada com serotonina, que é uma das gêneses aí da depressão e da ansiedade. Olha que interessante, gente. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que acontece isso aqui, ó, com a mulher. Deixa eu abrir essa caixinha aqui, ó. Vou vir aqui pro cantinho. Ah, meu Deus! Isto aqui é o que a maioria das mães relata, que é a parte mais difícil de ter um nenenzinho ali até os seus 2, 3 anos, que, bom, às vezes demora para dormir sozinho uma vida toda. Ah, é verdade. E aí a gente tem essa privação de sono, não adianta, acorda de madrugada e não é fácil. Não é nada fácil. Então, tem várias questões hormonais e físicas e da rotina dessa mãe que podem induzir ao blues puerperal e a depressão pós-parto. Tá. O que é a depressão pós-parto? A depressão pós-parto, ela é mais duradoura que esse blues puerperal. Tá. Ela tem uma incidência menor, dentro aí de por volta 15% das mães isso acomete. E os sintomas são mais intensos. Entendi. Choro, pessimismo, alteração em relação ao que pensa do bebê. Então, muitas falam, eu não quero cuidar dele. Entendi. Uma rejeição Uma com o bebê. à criança. Então, se você está sentindo alguma sensação dessa de não querer cuidar do seu filho, sentir que não está sentindo amor por ele, você está doente. Isso é depressão pós-parto. Que loucura. E pode durar mais tempo se não for tratado. Pode durar mais tempo, pode ter automutilação, pensamentos suicidas, pensamento de negligenciar o nenê. Então aí não tem jeito, Carol. E precisa de tratamento. E aí acontece por, além de mudanças hormonais, outras questões também. Várias. Isolamento social. Aqui, ó.
poucas pessoas falam sobre isso. A mamãe, quando ela tem o recém-nascido, ela acaba se isolando mais, devido à criança não ter a imunidade dela. Então a mãe, ela fica muito sozinha. Se ela não tem uma boa rede de apoio, aí que as coisas vão piorando muito mais. Gente, isso é fato, viu? Ninguém verdade, comenta. Esse negócio do isolamento aqui, ó, se você bobear, você cai nele. E não pode. Não pode. Não pode. Outro dia encontrei uma mamãe, eu falei, mas cadê neném? Ah, não, tá ali, que é pequenininho. Eu falo, eu carregava pra todo lugar, desde pequenininho, porque eu sou danada, não deixo, você não vai deixar de sair. A gente tem a nossa vida, né? É isso que eu acho que é interessante. Dá muito mais trabalho, porque você tem que levar uma sacola que tem o mundo ali dentro, o carrinho, o não sei o que lá. Nananana. Gente, mas vale a pena. Tudo vale a pena. Esse é o grande desafio. O desafio não é a chegada do nenê. O desafio é o que eu vou fazer? Cadê eu? Né, na vida desse nenê, onde que essa mãe se encontra, e é conseguir conciliar tudo, porque se a gente não concilia tudo, aí realmente é uma exaustão terrível, um estresse, irritabilidade, vontade de querer sumir, isso é o burnout materno. Maravilhoso. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte, ai que coisa mais linda essa foto, a gente tem aí algumas celebridades para contar para vocês, que já foram para a mídia e para as redes sociais, contar a respeito exatamente deste assunto, do burnout. Olha lá. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Ser mãe é sentir um amor sem igual, é perceber que a vida vai ser diferente depois da chegada do filho. É passar por uma revolução física e mental. Mas nem tudo são flores, e hoje em dia as mães se sentem mais à vontade para falar das dificuldades que passam. A atriz Tayla Ayala, ao sair do hospital após dar à luz a sua filha caçula Teresa, falou em sua rede social como a maternidade pode ser algo avassalador, mas também exaustivo. Já a influenciadora VTube sempre compartilha com seus seguidores como está sendo seu dia a dia com um bebê em casa, sua filha Lua de Felice e as dificuldades que encontra em sua nova rotina. Mas elas não são as únicas. Em 2021, a apresentadora Fernanda Lima, que é mãe de 3, fez um longo desabafo sobre os obstáculos enfrentados pelas mulheres, que começa com os enjoos no início da gravidez, passa pelas noites mal dormidas, pelos cuidados quando os filhos ficam doentes e a preocupação com a criação deles. Ou seja, ser mãe é um ofício em tempo integral. E para algumas delas, ainda pode se juntar a necessidade de trabalhar fora e manter a casa. Seja famosa ou anônima, ser mãe é uma experiência única e maravilhosa, mas tem seus perrengues. E é isso que vamos falar a partir de agora. Ai, que maravilhoso! Deu até vontade! De volta com o nosso Você Bonito, hoje com a doutora Jéssica Martani, estamos falando de burnout pós-gestação. E já te pergunto, antes da gente entrar naquela questão até do peso, da mudança do corpo, né, que a gente sabe que isso é uma questão, quem tem mais probabilidade, então, de ter burnout? Olha, o burnout, qual é a definição? É um esgotamento emocional. A gente tem um burnout do trabalho e agora a gente tem essa definição do burnout materno. Meu Deus. Por quê? Porque a mãe, ela não consegue bater ponto, ela é 24 horas trabalhando. E por mais que a gente tenha rede de apoio, tem coisas que é só a mãe que faz, não tem como delegar. É verdade. Né? E aí, quais são as pessoas que mais têm essa probabilidade? Mães com dupla jornada, primeira gravidez, mães com traços de personalidade que não conseguem delegar, não conseguem deixar rolar, mães com filhos que têm, mães de filhos especiais. Tudo isso daí é realmente aí aumentam as probabilidades da gente ter um burnout aí no pós-gravidez. E a questão da mudança do corpo, como é que a mulher que tem ali o bebê, então, precisa enfrentar, como é que ela passa por isso e entende, né, essas mudanças e aceita, mas ao mesmo tempo não deixa de se cuidar. Pratinhos, empilhar pratinhos. Né? É empilhar pratinho. Então, a gente tem muitas alterações hormonais, alterações físicas e a alteração de identidade. Tá. Então, é uma mulher que ela deixa de ser filha e passa a ser mãe. Como lidar com isso? Como lidar com a nossa autoimagem, a nossa autoestima, numa gravidez que a gente acaba tendo aumento de peso? Enfim, são várias alterações que essa mãe ela tem que lidar.
Por isso que é tão difícil e por isso que a gente precisa ter bastante apoio, tanto familiar quanto também da psicologia. A psicologia ajuda bastante a gente passar por esses estágios. Muitas mulheres com idade jovem ou que também não estavam planejando a gravidez, tudo isso também pode ser um fator de risco. Entendi. Porque fica mais difícil de aceitar. Aceitar a vida que eu tinha antes eu saía, antes eu... não sei, saía nos barzinhos e tal, e agora eu tenho essa criança, o que eu faço, quem que eu sou, como é que vai ficar a minha vida agora? Porque a mãe, Carol, ela passa por muito tempo de privação. Muito. Até aquela sono, criança então, crescer. Meu Deus, do sono é sono. surreal, né? Eu acho que talvez... Bom, no meu caso, assim, eu acho que é o acordar de madrugada uma das etapas mais difíceis. E pesada, e não tem o que fazer, Pesada. você precisa acordar. Porque dormir é muito bom, né, gente? Então a gente precisa realmente dar um jeito, encontrar o equilíbrio para fazer isso, né? Sim. Eu vou abrir mais uma caixinha, doutora, olha só. Alteração de identidade e insegurança, que é isso que você acabou de nos contar, isso vai acontecer. Como é que a mulher não desconecta de quem ela é? Porque a gente estava falando durante o intervalo, que foi uma dos meus objetivos quando propus aí a matéria que vocês assistiram há pouco, é que as mulheres, elas se anulam quando nasce o filho. Gente, nós não deixamos de ser pessoas. Sim. Nós temos sentimentos, nós temos nossas vaidades, nós temos as coisas que a gente gosta, nossos prazeres, não é verdade? E isso é muito importante, a gente ter esse equilíbrio emocional de eu sou mãe, mas eu também sou a Jéssica, a Carol, eu também tenho os meus gostos e como, por um tempo, conseguir equilibrar esses pratinhos. No início, o primeiro mês é o mais pesado de todos, então vale a pena a mulher saber, não, esse período é o período mais difícil, mas... Conforme isso vai passando, buscar ajuda do marido, ajuda dos familiares que estiverem lá perto e rede de apoio. Tem algumas mães que não conseguem sair de casa por vários por repouso, enfim. Então, tem bastante apoio, grupos de apoio na internet. Tudo isso são dicas que a gente tem aí. Sem dúvida. E o burnout, Carol, ele pode acontecer aí do 1º até o 3º ano de idade da criança. Jura? Porque é a idade que a criança mais demanda. Mas demanda atenção. E eu acho que 2, 3 anos, o que você acha, diretor? Até Dá mais mais trabalho que neném. Até mais. Você com certeza. Neném não dá não, gente. Neném dorme, bonitinho. Aí, leva pra qualquer lugar, né? Aí fica adolescente, são outros problemas. Ixi, Maria, tô quase lá, doutora. Ó, vamos falar da rotina nova. Vou te pedir pra abrir essa última aqui. A gente vai falar dessas duas caixinhas. Então, rotina nova e dificuldade na amamentação. Ai, socorro. Isso também ninguém fala. Diga. Ninguém fala. Pode começar, então, pela dificuldade na amamentação. Dificuldade de amamentação. Ninguém fala sobre isso. A gente tem um filho, a gente acha que vai ser fácil, que vai ser simples, que é só colocar lá e que tá tudo bem. E isso é muito complicado, a gente precisa expor as dificuldades da amamentação. Porque essa mãe, quando ela não consegue amamentar, o que ela se sente? Culpada. Culpada, total. Eu sou uma péssima mãe, eu não consigo nem dar mamar pro meu filho, o que eu tô fazendo aqui? E aí começam a vir exatamente por causa dessa romantização da maternidade. É verdade. E aqui a gente veio falar do quê? Maternidade real. Maternidade real. Tem que buscar apoio. Tem mulheres maravilhosas que ensinam. Então, não saiam da maternidade, não é verdade? Sem ter esse apoio. Porque as maternidades dão esse apoio das enfermeiras, das profissionais que estão lá e que ensinam e dão todas as dicas. Agora, a mudança na rotina. Eu tenho uma frase lá em casa que é assim, ó. Filho vem pra somar. Não para mudar tudo. É uma mudança, obviamente, acontece, mas tem que ser uma soma, tem que ser, para trazer amor. É como no meio de toda aquela rotina que a gente tem, de emprego, de cuidar da casa, como também ter os cuidados com ele e vai se divertir? Leva a criança também. A gente não pode se anular, a gente precisa ter, igual eu falo, vários pilares da nossa vida e a gente precisa ter vários deles. Se a gente tem um só, a gente é fragilizado. É verdade. Ai, meu Deus, não é fácil, gente, são muitos pratinhos, mas é muito maravilhoso. Eu vou agradecer aqui a doutora Jéssica Martani, que é médica psiquiatra, @doutora.Jéssica Martani, tudo junto. Obrigada, doutora, um lindo dia pra você, viu? Final de semana maravilhoso, de luz. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. E eu vou...